Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Estamos estudando o capítulo 13. Estamos estudando o capítulo 13 do livro Missionários da Luz. E esse capítulo tem o título Reencarnação. É um capítulo riquíssimo, que nos traz muitas reflexões sobre a nossa vida, a nossa família, os nossos relacionamentos, o nosso planejamento reencarnatório. O que está acontecendo aqui nesse capítulo, na verdade? É um casal, a Raquel e o Adelino, e eles, na vida passada, eles estiveram juntos também, como marido e mulher, e na vida passada apareceu um rapaz que levou essa família ao confronto, porque esse rapaz se tornou o amante da Raquel. E se tornando amante, naquela época, o marido chamou ele para um duelo, e no duelo o amante matou o marido. E depois, como acontece em tantos casos, óbvio que a questão emocional, psicológica e espiritual não pode ficar de uma forma em harmonia quando há traições e há mortes, e acabou que esse casal também entrou por uma situação assim de muito desmantelo emocional. Todo mundo morreu. No plano espiritual no planejamento reencarnatório, veio a Raquel com Adelino, e numa proposta de receber o Sigismundo, que foi o amante que matou o Adelino no passado, recebê-lo agora na condição de filho. Alguém pode estar perguntando, puxa vida, mas o Adelino que na vida passada foi morto pelo amante, vai ser agora obrigado de receber esse amante como filho? Ou seja, vai ser mais uma vez punido por um intruso na família? Pode-se levantar essa questão, sim. Pode. Mas o objetivo não é para mais uma vez castigar o Adelino ou perturbar o Adelino. Qual é o objetivo na família de receber um espírito que foi um desafeto do passado? O objetivo só é apenas um, para que todos cresçam e que todos se tornem o quê? Amigos e haja amor dentro da família. Esse é o objetivo. Pois é, né, Berenice? A gente às vezes pensa que está fazendo para o outro. É um hábito muito interessante nosso. Então, estou fazendo para o outro. Quer dizer, mais uma vez tem que suportar o outro. Só que eu não percebo, que no contato com o outro quem ganha sou eu. Porque o que o outro vai fazer do que eu estou oferecendo é problema dele, é questão dele. Mas o que eu estou fazendo, o que eu estou ganhando? A gente observa quantas pessoas que adquirem, todos nós, né? Adquirimos habilidades a partir de certas dificuldades. É verdade. Não é? A vida apresenta uma dificuldade e você fala assim, interessante, eu nem sabia que eu seria capaz de fazer isso, aquilo outro. Por quê? O desafio ajudou até no autoconhecimento e a criatura ganhar resistência. Então, gente, a lei é sempre para um ganho. A lei de Deus é sempre para um ganho, não é para tirar nada de ninguém. E às vezes o que eu acho que é perda é um ganho. E às vezes as pessoas ficam questionando, puxa, mas sou eu que vou ter que aturar o outro, sou eu que tenho que perdoar o outro. E é o que a Deus está falando. Quando houver a consciência em cada um de nós que
quem ganha, na verdade, somos nós, porque como a oração do São Francisco, né? É amando que se é amado, ou seja, no momento que a gente passa a amar, a sentir esse sentimento bom, qual é a primeira pessoa que sente os benefícios, as emanações do bem? Somos nós mesmos. Ô, Berenice, essa noite eu estive lendo aquele livrinho, o livrinho bom, né? No bom sentido, Nossas Histórias. Nossas Histórias é um livro do nosso amigo Jaime Lobato, né? Do Semeando Ideias, e ele editou lá pelo céu de Nossas Histórias, que na verdade é aquela parte que a gente adora das novelinhas, do teleteatro, do Redenção. E ali tem um caso da companheira que os dois eram profissionais da área de saúde, 25 anos de casado, 2 filhos, e chegou um momento em que ele começa a se distanciar da família, o relacionamento fica difícil, e os filhos percebem isso, né? Já adultos percebem, e eles não conseguem chegar a um ponto, a um diálogo em relação àquilo. Um dia, o marido chega e fala assim: estou saindo. Mas por quê? O que que houve? Estou saindo porque eu vou viver com outra pessoa. E ele foi taxativo, ele sai, então fica uma grande mágoa. A mulher fala assim: perdi 25 anos da minha vida, mais 3 de namoro e noivado, e ela começa a ter aquela mágoa, os filhos também sofrendo e tudo isso. E ela procura uma outra amiga que é também da área de saúde. E a amiga começa com muito cuidado, né, a falar com ela, né? Olha o que você está fazendo com você mesma. E ela fala assim: mas você acha então que não é justo, você vai defendê-lo? Assim, não, eu acho que o que ele fez foi muito errado, né? Ele foi desleal, essa coisa toda. Então ela vai com muito cuidado, assim, dando razão, mas levando a uma conversa para dizer o quanto aquela mágoa, quando ela se referia a ele, quando ela falava com os filhos, estava fazendo mal a ela mesma. E aí conversa, e as duas vão aprofundando esse momento, e aí a novelinha acaba. Ela chega em casa e começa a mudar os móveis de lugar, né? Então, assim, nessa mudança, já o esforço de viver uma vida nova, percebendo que ela já havia sofrido o suficiente. Uma outra amiga também que passou por uma situação dessa, né? Ela apresenta alguém ao marido para um tratamento, para a pessoa tratar do marido, e no final essa pessoa que era amiga dela acaba num processo de envolvimento de traição. E ela ficou chocadíssima, porque foram dois choques, né? A questão do marido e a questão da amiga. E aí ela espírita, né, naquela situação toda, ela entrou no processo de uma depressão muito profunda e tudo, e ela é amiga de Divaldo. E ela então vai lá e começa a conversar com o Divaldo. E na conversa, Joana de Ângeles fala que ela já havia chorado tudo que ela tinha direito, para a partir daquele momento, né, ela levantar a cabeça e começar o trabalho, que não era justo aquilo que ela estava fazendo com ela mesma. Então é muito interessante, olha como a espiritualidade mostra. Não é o que eu estou fazendo a outra, é o que eu estou fazendo em mim, porque o mal ou o bem, antes de chegar ao outro, ele passa pela gente, né? Exatamente. Isso é sério. E o Leon Denis fala: toda abordagem nossa, da nossa vida, quando a gente faz realmente assim, seguindo, olhando sempre à luz da reencarnação, os problemas continuam. Mas o que acontece? O sofrimento, essa dor, essa coisa que parece que não vai acabar nunca, isso some. Por quê? Porque a razão, o nosso pensamento estruturado numa lógica, faz com que nos defenda de nós mesmos. Né? O Confúcio tem uma frase: estudo sem pensamento é trabalho perdido. Pensamento sem estudo é perigoso. Ou seja, então, quando se fala da fé raciocinada, quando fala que a doutrina espírita é uma doutrina de se pensar, de se questionar, é justamente para que o nosso pensamento nos salve, né? Nos mostre uma outra possibilidade. Por isso que é importante meditarmos sobre a reencarnação, olharmos os nossos problemas pessoais à luz da reencarnação, sempre. O Kardec, na questão 166, ele pergunta: como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar?
Ou seja, analisando esse caso do Segismundo, né? Na vida passada, Segismundo aparece, se torna amante da Raquel, e por causa disso o marido da Raquel chama ele para um duelo e ele mata o Adelino. Então nós vemos aí que são almas que não adquiriram a perfeição naquela vida. Todos morreram. E aí? Como é que agora eles vão conseguir essa perfeição? Como é que eles vão conseguir se melhorar? Uma vez que um morreu porque o amante matou. Então morreu com ódio no coração. Depois o amante e a Raquel, o Segismundo e a Raquel, eles se largaram e a Raquel foi ter uma vida bastante complicada, né? E aí morreu também cheio de mágoa no coração. O Segismundo depois morre com mágoa no coração e com uma dívida, porque matou um homem. Todos morreram. E aí? Como é que fica isso? Seria justo eles passarem o resto da vida queimando no inferno, né, sem uma nova oportunidade? E como é que se fica essa questão? E aí o Kardec pergunta, como que a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar? E os espíritos respondem, submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, essa reflexão que nós fazemos, que eu vou ter uma outra vida, vou ter uma outra chance, me dá um conforto muito grande, muito embora eu tenha que ter esse conforto de uma maneira assim, muito objetiva e séria, porque às vezes as pessoas falam, se eu não conseguir nessa vida, eu deixo para outra, de uma forma displicente e de uma forma, eu não vou nem me esforçar não, porque eu vou ter outra vida mesmo. Precisa, né? Só que isso também traz complicações à medida do momento que nós sabemos a verdade e negligenciamos a verdade. Porque quando não se sabe a verdade, você tem um comportamento. Agora, nós sabemos da reencarnação e não agimos de uma forma que nesta vida nós podemos aproveitar integralmente a nossa vida para a perfeição e negligenciando para uma próxima reencarnação, nós também vamos ter que dar conta disso, né? E é uma outra questão, que é 166A, o Kardec pergunta, como a alma realiza essa nova existência? É pela sua transformação como espírito? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, né? Então, como é que vai acontecer essa depuração? Como é que ele vai ter essa nova existência? E aí, os espíritos respondem, a alma, ao se depurar, sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas, para isso, é preciso que passe pela prova da vida corporal. Ou seja, é a teoria e a prática. Porque quando nós estamos com os nossos amigos espirituais, que eles estão falando sobre a vida, sobre a reencarnação, nós entendemos. E quando vamos para a prática, muitas vezes é complicado. Tanto que essa questão aqui, 166A, ela se encaixa perfeitamente nessa situação. Por quê? Porque no plano espiritual, a Raquel e o Adelino se comprometeram a receber o Segismundo. Então, o Segismundo, que foi o amante do passado, eles se comprometeram. Agora que eles reencarnaram, o que acontece? O Adelino não está querendo recebê-lo como filho, né? E isso é interessante porque a gente começa a pensar na possibilidade de renovação de sentimentos, porque muitas vezes eu acho que a reencarnação é para repetição. Às vezes eu quero até entender, então por que a minha relação com o Berenice é assim? Aí eu quero continuar na mesma coisa, né? Quando na verdade é crescimento, gente. Às vezes eu começo a justificar, mas como é que tá vendo? Então meu relacionamento com meu filho, ou com a minha nora, ou com fulano é assim, porque afinal de contas, no passado fulano já fez a beça comigo. Pois é, no passado já fez, agora é momento de vivenciar, experimentar uma nova forma de viver coletivamente, né? Uma nova forma de nos relacionarmos com aquela dificuldade. É nova, gente. Não é repetir aquilo que eu já sei e que me fez infeliz, que me fez sofrer. E a reencarnação, nós temos que meditar sobre a reencarnação, porque a reencarnação, quando a gente compreende, nos liberta.
Quando Jesus fala, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a reencarnação é uma verdade. Teve uma vez que o Divaldo estava falando fora do país e tinha um tradutor. E o Divaldo começou o seminário falando o seguinte, as palavras do Divaldo: eu não acredito na reencarnação. E o tradutor travou, né? O tradutor não traduziu, aí olhou para o Divaldo e falou assim: Divaldo, você falou errado. Aí o Divaldo: não, pode traduzir. Aí ele: mas você está falando que não acredita. Aí o Divaldo: meu amigo, por favor, traduza. Aí o tradutor, que era um conhecedor da doutrina espírita, uma pessoa crente na doutrina espírita, falou: ele está falando que ele não acredita na doutrina espírita. Porque o Divaldo falou que quando ele traduzia, ele se incorporava, que o Divaldo falou que às vezes começava uma frase e ele já terminava a frase. Só que ele se recusou a falar isso. Mas em seguida, a essa frase, o Divaldo falou: eu não acredito na reencarnação, eu tenho certeza. E aí ele explicou a diferença entre acreditar e ter certeza. Porque o que acreditamos hoje, às vezes não acreditamos amanhã. Por exemplo, às vezes vem um médico, uma equipe médica e fala: olha, comer ovo faz mal à saúde. Aí nós acreditamos. Aí depois passa-se o ano, aí vem outra equipe médica e fala: olha, comer ovo faz bem à saúde. Aí nós acreditamos. Então, o que a gente acredita hoje, nem sempre nós acreditamos amanhã. Quando a gente sabe da verdade, a verdade ela é atemporal, é hoje, é amanhã, depois da manhã, ela não muda. E nós temos que pensar, hoje tirar o dia para a gente pensar na reencarnação, no sentido da reencarnação. Porque nós vamos ver a nossa vida, os nossos problemas de uma forma completamente diferente. Na questão 166B, o Kardec pergunta: temos que passar por muitas existências corporais? E os espíritos respondem: sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem os manter na ignorância em que eles próprios se encontram. E aí, com todo o respeito que nós temos a todas as formas de interpretação, mas existem umas situações que a gente tem que ter muito cuidado. Existem companheiros que usam a astrologia nesse sentido da adivinhação, né, dos signos. Então parece que Peixes, acho que é Peixes, o último signo do zodíaco, né? Então quem está em Peixes está em última encarnação. E aí fala assim: é por isso que Jesus é de Peixes. E aí tem gente que é de Aquário, opa, né? Já tá pertinho, né? Eu só tenho que voltar mais uma vez. Eu que sou Escorpião, então vou ter que voltar pouquinho aí. Eu sou Ariana, coitada. Mas tá começando, né, Berenice? Tá bem no comecinho. Então, observa só, e a pessoa vive aquela verdade mesmo. Ela acha, né, que está num grau superior, numa situação superior, então ela não precisa modificar nada. E isso é prejudicial na relação com o outro. Porque eu me transformo no dono da verdade, em alguém santificado, e o outro não é nada disso. E a doutrina fala essas muitas... Por quê, gente? Isso é muito bonito, porque não é punição, não. É que nós somos multifacetados, né? O ser humano, o espírito imortal, a gente tem muitas complexidades, a gente tem muitas áreas. Por isso que não dá pra gente ficar nervoso. Ih, mas quando eu atingir a perfeição, o que eu vou fazer da vida? Gente, eu vou continuar evoluindo. Porque a gente tem muitos aspectos de beleza. O bonito é isso. Como criatura de Deus, Deus não ia criar uma criatura linear e acabou, não é isso, né? Nós temos, assim, belezas para descobrir dentro de nós mesmos, né? Belezas para descobrir no outro que são infinitas. Isso mesmo. Então, a gente vai precisar, daqui a pouco a gente não vai precisar, não. A gente vai agradecer, né? Pelas múltiplas existências que a gente vai tendo. É verdade. Então, vamos passar a meditar sobre a reencarnação. Nós, reencarnados, na nossa próxima reencarnação. Se tivéssemos hoje que fazer um planejamento para a próxima reencarnação, como que você conseguiria assim, elaborar a sua próxima vida? As pessoas. Aí muitas pessoas falam assim: puxa vida, eu não queria de jeito nenhum vir mais com essa família. Mas será que você já tem merecimento para vir com outra família?
Porque se você está em algum local que te desagrada muito, é o local que você conseguiu vir. Nós temos que trazer essa responsabilidade da reencarnação para nós. Essa responsabilidade da reencarnação não é do mentor, não é de Deus, não é do vizinho, é nossa. Nós reencarnamos na situação com as pessoas que nós temos afinidade. Agora, a afinidade ela pode ser positiva ou negativa, mas são pessoas que estão o quê? Ligadas. Tanto que o Sigismundo vai nascer nessa família, veja bem, uma família que no passado ele foi amante da Raquel e matou o Adelino. Ou seja, por bem querer, ninguém gostaria desse reencontro. Mas esse reencontro é necessário porque os três espíritos estão ligados por uma história. Agora, se você está numa família que te incomoda, se você está numa situação que te perturba, trabalhe no bem, cresça, apareça, para que na próxima você já consiga sair dessa situação. Agora, dessa situação, nós vamos sair sempre pela via do amor. Sempre. Compreendendo, nos compreendendo, saindo dessa situação que muitas vezes nos colocamos dizendo, mas sou eu que tenho que perdoar, sou eu que tenho que amar, sou eu que tenho que fazer tudo. Comigo, né? É com você. Se você quer crescer... A gente não é vítima da vida, é chance que a gente está tendo. Exatamente. Então, continuando aqui no livro, nós estamos na metade mais ou menos do capítulo 13, e o André Luiz está narrando aqui pra gente. E ele fala: impressionado com as palavras ouvidas, pronunciadas com inflexão de ternura paternal, Adelino, em lágrimas copiosas, voltou-se para Segismundo, encarando-o de frente. Alexandre, como se lhe aproveitasse a nova atitude, acentuou. Ou seja, essa situação aqui está acontecendo no quarto, todos estão dormindo, a Raquel saiu em desdobramento do corpo e encontrou com a avó dela, e está feliz da vida. O Adelino saiu do corpo e se deparou com Sigismundo e entrou em pânico, porque ele reconhece as vibrações de Sigismundo, que não são as mesmas do passado, mas é a referência que ele tem do Sigismundo. Olha que coisa interessante. E muitas vezes as nossas antipatias, nós alimentamos a antipatia que ela não existe mais, às vezes ela não existe mais, e nós sofremos por ela. Porque aqui o Adelino reconheceu no Sigismundo o assassino do passado. Só que o Sigismundo já se arrependeu, já quer fazer alguma coisa no bem pelo Adelino, quer ser o filho do Adelino para cuidar do Adelino. Ou seja, o Sigismundo está de coração aberto em uma transformação. Mas o registro que o Adelino tem dele é o quê? De um assassino. Então, quem é que está sofrendo nesse encontro? É o Adelino. Sofre sempre quem tem a referência negativa. Sempre. Porque o Sigismundo, que matou o Adelino no passado, já se livrou dessa questão da culpa. Passou, né? Exatamente. Ele agora está disposto a fazer o bem. Olha que coisa interessante, porque na verdade ele foi o vilão da história, foi o verdugo da história, né? Ele foi a pessoa que causou uma dor muito grande. Então ele já se auto-perdoou e já está no processo de aceitar o Adelino e fazer o bem para o Adelino. Como o Adelino registrou a mágoa do passado e até hoje não continua com a mágoa, quem está sofrendo é o Adelino, entendeu? Se o Adelino tivesse perdoado desde aquela época o Sigismundo, até hoje ele estaria muito bem obrigado. Teria leveza, né? Ele não precisaria carregar aquele peso da mágoa, né? Aquele peso da dificuldade, que é uma dificuldade que a gente carrega mesmo. Isso é que a gente tem que entender. Nós temos que meditar em cima da reencarnação, juntamente com o perdão, para a gente entender e se conscientizar de que quem perdoa
é quem se livra do sofrimento. Exatamente. E muitas vezes nós evitamos o perdão com medo de dar uma alforria para o outro, de dar uma benesse para o outro. Uma demonstração de fraqueza. Tem gente que não vou fraquejar, quando na verdade, né? Vamos nos lembrar da oração das 6 horas da tarde na nossa rádio, né? O mais forte é o mais educado. O mais forte é o que perdoa. Muita paz, meus irmãos. Muita paz. A rádio. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.